Ótimo domingo, povo de Deus. Glória a Deus por nós estarmos aqui na presença de Deus neste domingo. Hoje é domingo. Hoje é um domingo especial. É dia dos finados. É dia de você lembrar as pessoas que passaram desta vida para outra vida. Nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical neste domingo para meditarmos, para adorarmos o Senhor Jesus. Queremos chamar você para esse tempo agora. Nós vamos estudar o livro de Marcos nesse tempo aí. Queremos que você aprenda que a Bíblia, temos que ler a Bíblia todo dia. Assim como você se alimenta todo dia, bebe água todo dia, você tem que também se alimentar da palavra de Deus todo dia. Todo dia é dia de você adorar a Deus. Todo dia é dia de você cantar louvores. Todo dia é dia de você ler a palavra de Deus, se alimentar espiritualmente. Já estamos aqui, vamos meditar na palavra de Deus no livro de Marcos. Marcos, glória a Deus. Marcos no capítulo, nós vamos abrir aqui, explicar por que esse livro é de Marcos. Preste atenção no que vamos ler aqui, ó. O Evangelho de Marcos começa com o batismo de Jesus no Rio Jordão, realizado por João Batista, e termina com a ressurreição do Senhor, em Marcos 16, do 1 ao 8. Considerando o mais antigo de todos os evangelhos escritos em grego, Marcos anuncia a boa notícia a respeito de Cristo, dando atenção especial à sua constante atividade. Jesus vai de um lugar a outro anunciando a vinda do reino dos céus, ensinando as multidões e fazendo milagres. Para ajudá-lo, ele escolhe 12 homens, a quem chama de apóstolos, que o acompanham por toda parte, aprendem o mistério do reino de Deus e depois sai para anunciar a mensagem da salvação e curar as pessoas. Marcos ele destaca a autoridade de Jesus que vem de Deus, sendo o Filho do Homem, aquele que Deus escolheu e enviou para ser o Salvador de todos. Ele possui poder para expulsar demônios e curar doentes e perdoar pecados. Então olha lá, vamos começar o livro, vou começar fazendo a leitura do primeiro capítulo. O primeiro capítulo de Marcos, ele é bem grande, ele tem 45 versículos. Então nós vamos parar hoje no primeiro, vamos ver se vamos entrar no 2. Vamos ler o capítulo 1 primeiro. Marcos capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo, e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Glória a Deus. E aconteceu naquele dia que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Olha lá. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está próximo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo.
arrependei-vos e crede no Evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. A cura do endemoniado em Cafarnaum. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo eles à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te, sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu sua fama por toda a província da Galileia. E logo saindo da sinagoga, olha lá, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, olha aí, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-lhe disseram: todos te buscam. E ele lhe disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, porque por toda a Galileia, e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo severamente, logo despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus não podia entrar publicamente na cidade, mas considerava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Capítulo 2. O paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Olha lá. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta lhes cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhe disse:
Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico que estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Olha lá, vocação de Levi, que é o Mateus. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele. E ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe, segue-me. E levantou-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estava sentado à mesa com Jesus e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo comer com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E foram e disseram, por que jejum os discípulos de João e dos fariseus e não jejum os teus discípulos? E Jesus disse, podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto estão com o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Olha lá. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novo. E aconteceu que, passando ele num sábado pela seara, os seus discípulos caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram, vês, por que fazem no sábado que não é lícito? Mas ele disse-lhe, nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhe, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Glória a Deus, né? Que palavra maravilhosa. Nós vamos agora explicar. Gostaria que você abra o seu coração nesse momento. Deixe Deus falar contigo, deixe Deus operar no teu coração. Diga, Senhor, aqui está o meu coração. Eu estou pronto para meditar na tua palavra. Esse pouco tempo que nós estamos aqui, meu Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, para que a gente possa aprender o livro de Marcos, para que a tua palavra, o verdadeiro evangelho, entre no seu coração. Tira a falsa religiosidade, tira todo o atrapalho, tira todo o engano, tudo aquilo que atormenta, meu Deus, esse homem e essa mulher. Eu sei que muitos estão doentes agora recebendo essa palavra. E eu sei que a mão do Senhor vai tocar em todos que o nome deles estão escritos no livro da oração aqui. Pai, que o Senhor restaure a nossa vida, restaure o nosso ministério, restaura o teu servo, a tua serva que está nos leitos do hospital, da UTI, da CT, dos pronto-socorro, das UPA, das policlínicas. Abençoe essa escola dominical. Eu confirmo, meu Deus, esta prece e declaro que a mão do Senhor nos favoreça nesse instante, nesse momento. Em nome de Jesus eu confirmo esta oração. Amém? Vamos à explicação da palavra. Deus está presente aqui. Ele diz que onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ele diz, eu estou no meio. Então o Senhor está aqui no nosso meio. O Senhor é poderoso para fazer o impossível. Abra o seu coração nesta manhã. Deixe Deus falar contigo. Deixe Deus entrar na tua vida. Deixe Deus abençoar a tua casa. É o momento da prece. É o momento de nós meditarmos na palavra de Deus. Vamos abrir o nosso coração. Vamos para a explicação agora nesse momento. Glória a Deus. Aleluia.
Deus seja louvado. Aqui no capítulo 1, o Evangelho de Cristo, olha lá. O Evangelho de Cristo e o precursor chamado João Batista. Precursor porque ele veio antes de Jesus. Marcos introduz as boas novas da salvação em Jesus a partir do ministério profético de João Batista. Esse homem de Deus foi escolhido pelo Altíssimo como precursor de Cristo, a fim de provocar um avivamento espiritual e preparar os corações para receber o Salvador. Ele pregou, olha lá, ele pregou no deserto sobre arrependimento, batizou muitos para a remissão dos pecados e principalmente anunciou a vinda do Messias, o qual era maior do que ele, e batizava com o Espírito Santo. Quem batizava com o Espírito Santo é Jesus Cristo. Ora, olha lá, todo servo de Deus tem a missão de indicar aos perdidos o caminho da salvação, que é Cristo. Eu e você, essa é a nossa missão na terra. E como profeta no deserto, deve honrar e engrandecer o nome de Jesus, sem jamais buscar a glória para si mesmo. Olha lá, tem muitos versículos que falam isso. João 3,30 e muitos comentários aqui na Bíblia em Marcos capítulo 3, Lucas capítulo 3, João de 1 ao 15. Nós temos que ser humilde para pregar o Evangelho. Se você tem ministério, seja humilde, ainda que vá para o deserto, mas pregue lá no deserto a palavra de salvação. Hoje muitos não querem pregar, ser missionário, querem só ficar na cidade, na igreja de ar-condicionado, não querem ir para o deserto pagar o preço. O episódio aqui do batismo, agora a trindade aqui, ó, do 9 ao 11, Marcos de 9 a 11, o episódio do batismo é um importante texto das Escrituras, que fundamenta a doutrina da trindade, segundo a qual cremos que Deus se compõe em 3 pessoas distintas. Isso aqui é para provar para você, amigo. Tem gente que diz, não existe trindade, não existe essa palavra trindade, mas existe Pai, Filho e o Espírito Santo. Então tem igreja aí que prega a mentira, nós somos uníssonos, que nada, vocês não acreditam nem no Pai, nem no Filho, nem no Espírito Santo. Daqui, esse texto é para comprovar aquelas pessoas que pregam aí o unicismo de mentira, né? Que Deus ele é único, ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então aqui nós pregamos o que se fundamenta na palavra de Deus. Olha aqui, ó. O episódio do batismo é um importante texto nas Escrituras que fundamenta a doutrina da trindade, segundo o qual cremos que Deus se compõe de 3 pessoas distintas, mas é o único Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São Deus. As 3 pessoas não se confundem e subsistem em uma unidade divina. Assim Jesus foi batizado. O Pai falou em voz audível do céu, e o Espírito Santo desceu sobre o Filho em forma de pomba. As 3 pessoas da Trindade apareceram juntas nesse episódio de modo distinto. Deus não cabe em nossa mente, mas isso não anula o fato de ele ser o que é. Trata-se, portanto, da questão de fé e não do uso da razão. Quem quiser explicar o ser divino falhará inevitavelmente e dirá o que não deve. Então tem muita gente que prega essas heresias por aí, conversa muita mentira. Tem muitas igrejas aí que você conhece, que guarda sábado, que até usa o nome de Jesus. Uma que guarda o sábado só acredita no Velho Testamento e fala de Jesus só para vender livro. A outra que é outra igreja americana, que usa até o nome que Jesus Cristo dos últimos dias, ela acredita que todos os apóstolos fracassaram. Até Moisés fracassou para ela. Aí inventaram um livro chamado Livro do Mórmon. E essa seita aí, ela ainda diz mais, que Moisés fracassou. E sabe quem é o sacerdote dessa igreja? É Arão. Arão é o que fez o bezerro de ouro. Então tem muitas heresias que eles dizem que isso aqui tudo acabou. Aí ele prega um Livro do Mórmon. E tem outra igreja aí que usa o nome de testemunhas, que são, estou falando dessas seitas grandes que dominam a mente das pessoas aí. Elas acreditam só em Deus, elas não acreditam em Jesus Cristo. Se você perguntar para esse pessoal que testemunha de J, né, não sei de quê, elas não acreditam em Jesus, elas acreditam só no Velho Testamento. Eles usam o nome de Jesus só para vender livro, para enganar os incautos, a pessoa que não conhece a Deus. Então, muito cuidado com essas falsas religiões que não acreditam no Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Vamos continuar o capítulo 1. Jesus em Cafarnaum. Aqui nesse capítulo 1, Marcos ele mostra a tentação de Jesus, que nós já falamos também em Mateus capítulo 4, lá na tentação de Mateus capítulo 4. Você observa que tentação não é da carne, a tentação ela é espiritual. Jesus foi tentado pelo diabo mesmo. O diabo apareceu no deserto, e eu costumo dizer que o diabo sempre vai aparecer no momento em que você estiver passando pelo deserto. É nessa hora que muitas vezes o diabo aparece. Quando uma pessoa está numa boa, o diabo aparece para tentar destruir a vida dele, a vida dela. Então, a tentação de Jesus é um exemplo. O diabo ele vai tentar atingir você por esse ângulo espiritual. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede de Deus. O diabo ataca primeiro o quê? Na sua vida material. O segundo ângulo, o diabo tenta Jesus o quê? No suicídio, né? No suicídio. Diz assim, tu pode morrer, que é o que muitas igrejas aí enganam as pessoas nessa palavra. Diz assim, se tu te jogar aqui, se tu te suicidar por um bom motivo, é o que muitas pessoas estão dizendo hoje aqui para mim. Se eu me suicidar, missionário, eu vou ser salvo porque eu já me batizei, já estou na igreja, eu não estou mais aguentando a pressão desse mundo, das brigas, das confusões, do meu casamento, eu vou me suicidar. Se você se suicidar, você vai morrer e ainda vai para o inferno. Somente um suicídio na Bíblia foi aprovado, foi o de Sansão, porque ele estava segurando a coluna lá do templo do deus Dagon. Então, só ele, o resto, os 7 suicídios da Bíblia, só o de Sansão foi salvo, o resto tudo se perdeu. Então, Jesus aqui disse, olha, ao Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus ia pular de 30 metros de altura do monte, do templo lá. O diabo levou em cima do templo, que tem quase 30 metros de altura, e disse, se tu és o filho, pula daqui de baixo, pula daqui para baixo, que os anjos vão te segurar. É o que muita gente está fazendo aí, está tentando. Vamos passar da velocidade, vou dirigir a mais de 100 km. Já fui com o irmão uma vez, ele dirigiu o carro dele a 200 km por hora na estrada de Itacoatiara. E eu disse, irmão, diminui, embora obedecer a lei dos homens, que aqui diz que é o máximo 80 km por hora. Não vamos perder a nossa vida por besteira. Você está entendendo? Muitos estão tentando, estão caindo no golpe do diabo, estão brincando com a tentação. E a terceira fase é a adoração. Muitas pessoas elas estão quebrando a sua vida espiritual na adoração. A adoração aquela é muito forte. Nós só podemos adorar a Deus, mas o ser humano ele é muito idólatra, ele adora tudo, adora animais, ele adora artistas, time de futebol. E aqui o diabo levou Jesus para um lugar bem alto, talvez lá o Monte Everest. De lá ele olhou todos os montes do mundo, todas as cidades do mundo, e disse, olha, tudo isso te darei, se prostrado me adorardes. Aí Jesus disse, vai-te embora, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Viu? Você está adorando a Deus? Você está prestando culto? Tem muita gente que diz assim, eu não vou mais para a igreja, eu desigrejei. Você não está prestando culto. Se você é de Deus, você tem que prestar culto a Deus. Você tem que adorar, você tem que ir para a igreja, irmão. Tem que se converter, tem que buscar somente adorar Jesus. Você não adora Jesus, então vá para a igreja. A igreja não é para você se encontrar com pessoas. A igreja é para dizer que você faz parte do corpo de Cristo, que você é membro do corpo de Cristo, que você é de Deus. Você participa da Santa Ceia. Um dia nós vamos participar da Santa Ceia no céu. Mas enquanto hoje eu vou para a Santa Ceia. E eu vou para a Santa Ceia porque eu preciso ter comunhão com os irmãos e comunhão com Jesus. Se eu não participar da Santa Ceia, eu estou negando a minha fé em Jesus Cristo. Essa que é a verdade. Olha lá, Jesus aqui chama o chamado do mestre, né? Jesus em Cafarnaum. Cafarnaum, uma cidade da Galiléia, foi um lugar central para o ministério de Jesus. Em um sábado, o mestre ensinou na sinagoga e deixou todos maravilhados, pois estavam com autoridade. Olha lá, então um demônio imundo não resistiu à presença do Senhor e se manifestou. Os demônios existem. Os demônios fazem tudo o que eles querem, dominam a mente das pessoas. Observem bem, o enviado do diabo declarou a identidade de Cristo. Eu sei quem é, tu és o Filho de Deus. O que mostra que os poderes do inferno sabem que Jesus é Deus e conhece bem o poder do Salvador contra
os principados e potestades. Efésios 6:10 a 18. Mais para frente nós vamos explicar mais. Mas diante disso, Jesus proferiu duas ordens: cala-te, sai dele. Novamente todos se admiraram com a autoridade do Filho de Deus, pois diante deles o Senhor sujeitou os espíritos imundos. O nome de Jesus é a nossa maior autoridade, tanto nos céus como na terra. E diante dele todos os joelhos haverão de se dobrar. Romanos 14:11 está escrito isso, e Filipenses 2:9 a 11. Olha lá, aqui nós encontramos a sogra de Pedro, no capítulo 1 ainda, olha lá. Aqui diz que esse milagre nos dá valores, olha aí, ó. Nos dá valiosos ensinamentos para alcançarmos uma vida melhor. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que esta cura foi possibilitada graças a um convite que Pedro fez ao mestre para que fosse à casa daquele discípulo. Hoje o Senhor atua da mesma maneira. Se alguém deseja alcançar vitórias, deve abrir-se a sua casa para a operação de milagres. Além disso, aprendemos com Cristo, o qual se inclinou, colocou sua mão sobre a cabeça da sogra de Pedro e repreendeu a febre, repreendeu o mal. Em nome de Jesus é a atitude que Deus espera que todos os seus filhos façam oração em nome de Jesus. A fé que surge quando damos atenção à palavra de Deus, Romanos 10:17 está escrito isso, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela é a força que recebemos para usar nossa palavra, de acordo com a orientação do Senhor. Assim a obra é feita, pois não há demônio que consiga resistir. Olha lá. Vamos já para encerrar. Aqui diz, no Marcos capítulo 2, tem um jejum. Jesus chama Mateus, e eu vou terminar colocando aqui, ó. Jesus, ele é o Senhor do sábado. Os fariseus questionavam Jesus acerca da observância do sábado, visto que seus discípulos, que estavam com fome, colheram algumas espigas. Segundo pensavam os religiosos, essa era uma prática ilícita. Porém, o mestre censurou os fariseus por sua idolatria com respeito ao sétimo dia e declarou que ele era o Senhor do sábado. Jesus queria que eles compreendessem que, apesar de cumprir os mandamentos, tinha se tornado religioso ao extremo, e com isso não estavam agradando a Deus. Ora, o sábado, guardado nos moldes do Antigo Testamento, pertence à lei de Moisés, cumprida cabalmente em Cristo, que nos libertou, olha lá, de todo o jugo. Colossenses 2, 1 ao 3 a 17, está dizendo isso: nós fomos libertos. Hoje nós adoramos Jesus. Todos os dias são dia de Jesus. Os cristãos, porém, guardam o primeiro dia da semana, que é o domingo, para se dedicar exclusivamente ao Senhor. Atos 27, todas as igrejas de Jesus Cristo, dia de domingo, você tem um dia especial, que é o dia da ressurreição. É o dia em que você adora Jesus. Nós adoramos Jesus, não adoramos dias, não adoramos doutrina de homens. Nós adoramos somente a Deus. Não perca a sua vida espiritual adorando igrejas, adorando doutrina de homens. Hoje muitas pessoas estão querendo separar a sua vida espiritual disso. Elas são apenas fanáticos religiosos. Eu conheço muita gente que uma família guarda, a mulher guarda o sábado e o marido é de outra igreja tradicional. E eles não se casaram até hoje por causa que eles estão dentro de uma religião diferente. E o mais engraçado, ela é dizimista na igreja que ela guarda o sábado, mas ela não participa da Santa Ceia da Comunhão. Já pensou isso aí? Quer dizer que o dízimo dela é santo, mas participar da Santa Ceia ela é pecadora, né? E ela trabalha nessa igreja aí. Hoje muitos estão perdendo a sua salvação por causa de religião. Então, amigo, amiga, vamos terminar a escola dominical dizendo para você, ó, não seja fanático religioso. Ame Jesus, pratique Jesus, anuncie Jesus, fale de Jesus, porque Deus é amor. Vamos fazer a oração final de agradecimento? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu reino, o poder, a honra e a glória pelo século dos séculos. Senhor, muito obrigado por essa escola dominical, que essa palavra possa produzir frutos 100 por 1,
em cada coração. Dá-nos um domingo abençoado, abençoa todos que estão tristes pelo dia dos finados, consola os corações. Nós oramos por todo no poder e autoridade do poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, fique na paz e lembre-se, a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.